Muito fácil. O Mirassol hoje foi muito melhor que o Palmeiras. É só isso que eu tenho para te dizer. Vocês vão fazer perguntas e a imprensa vai andar à volta disto. Foram muito melhores a todos os níveis do que o Palmeiras. Noite, Abel, com Oliveira na rede oficial. Pensando no jogo contra o Santos, o Palmeiras vai ter muitas ausências, seja por convocações, agora também mais uma, um terceiro cartão amarelo levado pelo Andreas. Você pode pensar numa mudança de formação tática para esse jogo contra o Santos, pensando até em vir com 3 atacantes, já que vai ter o Flávio, nem o Vitor Roque? Acabamos de perder um jogo justamente, vamos preparar esse na altura com os jogadores que tivermos à nossa disposição, está bem? Abel, o que te incomoda o desempenho do Palmeiras contra os times do G6 do Campeonato Brasileiro em 10 jogos, só uma vitória? Mas isto só jogamos contra os G6? Então. Mas isso te incomoda? Só jogamos contra os G6? Não. O que me incomoda é a forma como nós hoje jogamos e como o adversário foi muito superior a nós em todos os níveis. Isso incomoda-me, mas dar os parabéns ao Mirassol, que foi melhor a todos os níveis. O resto, nós não jogamos só com o G6, o G7, o G20, o G30, não jogamos. Isto é uma prova de regularidade, ganha quem fizer mais pontos e vamos ver no final quem tem mais pontos. A mim dá-me igual, são os 3 pontos que a gente ganha ou contra o G6, ou o G7, ou o G1, são os mesmos que perdemos com o Bahia e outros, vale 3 pontos. Abel, retornamos à área Bandeirantes. Hoje você perdeu o Andreas Pereira no jogo contra o Santos no sábado. E não vai ter aí já 4 nomes que foram convocados. Esses 4 podem virar 7, ainda a depender da convocação uruguaia. Quero saber de você o quanto essas partidas em meio à data FIFA podem aí ser decisivas para o título do Campeonato Brasileiro. Se alguma estratégia para algum jogador retornar aí para pelo menos estar à disposição contra o Vitória foi adotada. Olha, eu como treinador não é muito agradável saber que tenho tantos jogadores que são convocados e que todos eles querem ir para a seleção e perceber que todos eles também ninguém se quer machucar nem magoar e quer estar disponíveis. Mas faz parte do jogo. Nós temos realmente uma equipa recheada de bons jogadores. Os selecionadores são responsáveis nisso. Há uma data FIFA, é oficial, os selecionadores podem nos chamar, quem lhes paga os salários somos nós, quem precisa deles somos nós, mas o futebol é assim e nós temos que nos adaptar. A direção já sabia como é que ia ser, portanto temos que nos adaptar e preparar com os recursos que temos para esses jogos. Abel, essa campanha do Mirassol, estreante na Série A, que não perdeu para ninguém jogando diante do seu torcedor, é um exemplo perfeito, na sua opinião, de talvez o Campeonato Brasileiro mais disputado dos últimos tempos, que a gente pode chegar no final com 2 times chegando na casa dos 80 pontos. Não sei, vocês só dizem que só há 2 equipas que competem por esta competição. Eu acho que há muito boas equipas que competem nesta competição, a diferença é que não conseguem ser tão regulares como tem sido o Palmeiras, como tem sido o Flamengo, como tem sido o Cruzeiro, o próprio Mirassol. Vocês viram, um dos melhores jogadores do Mirassol foi dispensado do São Paulo, foi dispensado do Grêmio e joga aqui com a camisa não pesa, soltinho, né? Parece um jovem de 23 anos, né? E vocês eu joguei contra ele com o São Paulo, joguei contra ele no Grêmio e aqui parece que não tem, não pesa, uma leve, parece um jovem de 23 anos quando tem 30 e não sei quantos. É o que eu te posso dizer, a responsabilidade de jogar num clube como o Palmeiras é completamente diferente e o peso que é jogar num clube como o Mirassol. Agora, a verdade é o que tu disseste e que eu disse ao treinador deles, parabéns pela excelente época que estão a fazer. Todos os anos há sempre um outsider, uma equipa que faz campeonatos fora daquilo que tu tens em perspectiva e sem dúvida nenhuma o Mirassol é uma dessas equipas, é uma surpresa este ano. Claro que para o ano vão ter que viver com aquilo que fizeram este ano, uma equipa que tem tudo para poder ir à Libertadores, jogar com essa competição também e o que deixa de ser novidade, já as equipas começam a olhar de outra maneira, uma equipa
que tem uma zaga bem experiente, dois centroavantes com 1,90 m, capazes de uma equipa muito física, que joga bom futebol, com muita dinâmica, com uma mobilidade dos médios que andam para todo lado, que acaba por ser uma desorganização organizada que cria muitas dificuldades aos adversários, se expõe um bocadinho muito para as transições, porque deixam muitas vezes só os dois zagueiros em cobertura, mas aquilo que eu disse do início, por muito que eu possa dizer aqui, o que eu tenho que dizer é dar os parabéns ao Mirassol. Hoje foi muito melhor que o Palmeiras. O Mirassol, como ele falou, está invicto jogando aqui, né? Você sentiu alguma dificuldade? O que tem de diferente de jogar aqui? É realmente a confiança do adversário que chega aqui e joga leve com a sua defesa? É verdade que é uma equipa que o objetivo principal já está conseguido há muito tempo. E agora, como eu te disse, joga leve. Dá-me um exemplo desses. Olhem para aquele jovem do lado esquerdo. Sabem de que é que eu estou a falar, não sabem? Se é o exemplo jovem desse, né? Este jogador jogou São Paulo, o Grêmio, falar dele, mas poder falar de outros, né? Portanto, é uma equipa que tem jogadores que se calhar estavam desacreditados no outro lado e que alguém apostou neles e que fez aqui uma belíssima equipa, muito bem treinada. Temos que também reconhecer isso, como eu disse ao treinador deles, parabéns pelo trabalho que estás a fazer. Claro, como eu te disse, parabéns ao Mirassol, que foi muito melhor. Agora, se eu pego nos nossos 2 golos que sofremos e vou analisá-los, vou encontrar coisas que não gosto e que não podemos, e muito fáceis de perceber que como equipa temos que fazer muito melhor nesses 2 lances específicos dos golos que sofremos. Mas, volto a dizer, eu acho que o Mirassol na primeira parte foi muito melhor que o Palmeiras. Obrigado, gente. Bem? Pois é, senhores, uma coletiva curta e grossa do Abel, acho que, assim, esperado, né? Ele estava bem ranzinza ali, né? Bem bravo. Pelo menos ele foi sincero e honesto ali e disse que realmente o Mirassol jogou muito mais do que o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, até porque não teve segundo tempo, né? E aí, alguma reação da coletiva do Abel aí, TVB, Dadan? Vai lá, Dadan. Eu acho que deve ter caído ali. Depois ele volta, mas Então, o comportamento do Abel, muito, muito bom. Gostei, porque ele reagiu muito parecido com a gente aqui, uma certa estranheza do comportamento do time, né? Estranheza / bravo, né? Para não dizer outra coisa. Então, assim, os 2 lances de gol, nossa, é bem surreal mesmo, principalmente os duelos perdidos e depois o Murilo caçando não sei quem, né? Eu não sei se ele vai entrar no mérito do Carlos Miguel, de repente não, mas o segundo gol ele pode juntar aí, de repente, comunicação da defesa, o Carlos Miguel e o Piquerez parado, um gol absurdamente não tomável, né? Não tomável mesmo. E os duelos ganhos pelo Mirassol o primeiro tempo inteiro, né? De repente, esse jeito de não conseguir neutralizar essa desorganização organizada do Mirassol aí, que o Abel não aceita, né? Ele pensa uma coisa e de repente não executaram. Possivelmente com certeza ele alertou disso aí, porque ele conhece os times, né? Então é o que deixa ele bem chateado, e isso é bom, que ele vai cobrar e o time fica muito mais atento para uma próxima, né? E o que ele mesmo disse, ele só falou do primeiro tempo porque o segundo não teve um jogo, né? Ele mais mexeu para ver o que acontecia e foi para dentro dos caras, mas assim, também com pouca qualidade, assim, do Palmeiras produzir alguma coisa, né? Ficou esse jogo aí de se a gente acha uma bola bandida e o Mirassol contra-ataca a gente, como até contra-atacou, né? Quem teve perigo mesmo foi o Mirassol de fazer o terceiro, né? Sim. Ali depois dos 30 do segundo tempo, assim, o Mirassol começou a conseguir sair, né? Então foi bem curta e grossa a coletiva, como o jogo também nosso foi bem curto de qualidade, então tá tudo certo. Exatamente.